Olha para lá, para frente e fala: oi, eu sou uma filha amada de Deus. Fala. Pode falar. Eu sou uma filha amada de Deus. O que nós falamos? Pode falar. A mamãe está escutando. É? Eu sou uma filha amada de Deus. Fala Eu sou isso. uma filha amada de Deus. E o 30 semanas? E o 30 semanas Foi bom porque? foi bom. Por quê? Eu compartilhei o amor de Deus. Oi. Sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da rejeição, medo e tristeza. Tenho 8 anos, meu nome é Maria Fernanda. Quando eu nasci, minha mãe me deixou na casa da minha avó por ser dependente química. Não tinha condições de cuidar de mim e das minhas irmãs. Porém, às vezes, minha mãe levava a gente embora da casa da minha avó. Ficávamos para lá e para cá. Por causa dessa situação, minha avó entrou na justiça, pedindo a guarda da minha avó. Mas minha mãe não gostou e ficou muito brava. Foi na casa da minha avó e agrediu ela fisicamente, deixando ela toda machucada. Eu e minha irmã, com medo, nos trancamos dentro do quarto e só saímos quando ela já tinha ido embora. Hoje moramos com a minha avó, que cuida da gente com todo amor e carinho. Estou muito feliz. Minha mãe mora perto da casa da minha avó e sempre que pode vai nos visitar. Há 30 semanas, os tio Edmilson e a Adriana do Shine têm me ajudado a confiar em Deus e acreditar no cuidado das pessoas que me amam, a obedecer e ser grata. Obrigado pelo silêncio de vocês. Obrigado por você falar. Fica aqui fora do chão. Oi, sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de ira, procrastinação, ansiedade, dependência de eletrônicos e codependência. Meu nome é Ana Clara. Bom, tenho 11 anos e desde pequena tenho a consciência de quem é Deus na minha vida. Mas há pouco tempo achava que Ele era só um homem bonzinho. Há 2 anos atrás estava me sentindo meio mal, mas achei que era só uma dor de garganta ou uma gripe. Isso foi crescendo e aos poucos descobri que estava com uma doença chamada coqueluche. Essa doença tinha tosses compridas, engasgamentos e vômitos. Apesar de ser uma doença não muito evidenciada e mais leve, isso me prejudicou bastante. Lembro-me de acordar à noite, engasgada e totalmente sem ar. Muitas vezes pensei em desistir, mas mesmo assim, orava e pedia a Deus para tirar aquilo de mim. Depois de algum tempo, Deus mostrou a minha mãe a médica certa, que fez meus tratamentos e, graças a Deus, até hoje é minha pediatra. Ouvindo minha oração, aquele tratamento funcionou e até nunca... E nunca mais fiquei doente. No final de 2017 e início de 2018, ocorreram alguns motivos para minha família procurar uma nova igreja. E no meio de 2018, viemos conhecer a IC. Como esperado, nos apaixonamos pela igreja. Sempre pedi aos meus pais para virmos aqui. Senti o Espírito Santo nos tios e tias da ignição. Achava e acho isso mágico. Mas mesmo assim, me sentia sozinha.
Muitas vezes fui no culto dos adultos por isso, mas ao longo dessa jornada conheci pessoas incríveis. Nesse ano, senti a presença do Espírito Santo todos os dias e ficava cada vez mais apaixonada por Jesus e Deus. Mas ainda não tinha noção do que era o compromisso com a igreja. Minha mãe, no primeiro dia do 30 Semanas, me trouxe aqui e me explicou o compromisso com a igreja. Isso foi mais um passo na minha vida. Me batizei dia 26/5 e foi o dia que mais senti o Espírito Santo. Desci as águas quebrantada. Aprendi muito no 30 Semanas. Esse foi meu primeiro ciclo e não me arrependo de nada. Pelo contrário, foi uma das melhores decisões que já tomei. No 30 Semanas, eu cantei, orei, clamei, chorei, desabafei, perdoei, pedi perdão e tive muitas conquistas. O meu relacionamento com meus pais melhorou e descobri como Deus é incrível. O clima na minha casa mudou. Agora está uma atmosfera de paz e tranquilidade. Minha confidente me ajudou muito nesse processo, me ajudando a vencer os desafios da vida. Sempre comentamos de 30 Semanas na minha casa. No encontro Rendição, foi um dia muito especial na minha vida. Depois de muitas decepções com pessoas na minha vida, me perdoei com todas e esqueci delas. Entendi verdadeiramente o que era o perdão. Com esse testemunho, fechamos com o seguinte versículo: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Obrigado, princesa. Fica aqui, ó. Pode começar? Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da ira, ansiedade e controle emocional. Meu nome é Nicolas. Eu tenho 10 anos de idade, nasci num lar com muito amor e sei que fui planejado e esperado pelos meus pais. Porém, eles se divorciaram quando eu tinha quase 6 anos e isso me trouxe um certo desequilíbrio emocional. Mesmo quando meu pai ainda morava em casa, eu quase nunca o via, pois ele era ausente e o pior é que eu ainda não tinha Jesus ao meu lado para me auxiliar. Então minha infância era meio ruim por conta da falta de Jesus na minha vida. Há alguns anos atrás, eu só ia à igreja por religiosidade e para acompanhar a minha mãe. Não me importava com Deus, vivia mentindo, não lia a Bíblia e nem orava. No início desse ano de 2019, eu estava pensando em falar para minha mãe que não queria ir mais à igreja. Mas antes de falar isso com ela, eu fiquei de castigo. Então ela me disse que o meu castigo seria ficar sem celular e ler 3 capítulos da Bíblia por dia e orar durante um mês. Eu fiquei chateado, irritado e com raiva pelo castigo. Mas quando comecei a ler a Bíblia, Deus se revelou para mim. Comecei a conhecê-lo, amá-lo e entendi meu propósito com ele. Eu comecei a ir à igreja e aceitei Jesus dentro de uma campanha de 7 semanas na Noite da Vitória, na IC do Centro. Eu percebi que Deus fez mudanças na minha vida e ainda tem muito mais a fazer. Logo eu percebi quanto Deus me amava, então eu decidi me batizar e viver para Cristo. No culto de cura e avivamento, na quarta-feira, dia 6 de março de 2019, na IC do Centro, descobri que o pastor Carlito era um apóstolo e senti o Espírito Santo tocando forte em meu coração e decidi ser batizado por ele. Decidi também fazer o ciclo completo do 30 Semanas esse ano, pois ano passado comecei no meio do ano e não consegui terminar. Então, na sexta-feira da mesma semana, dia 8 de março, iniciei o ciclo logo no primeiro dia. Pois entendi que mesmo sendo criança, eu precisava descobrir a minha identidade e aprender a viver a vida plena que o Pai me promete na sua palavra. E já sentia que encontraria tudo isso aqui nesse ambiente de cura espiritual chamado 30 Semanas. Então, domingo, dia 10 de março, fui procurar o pastor Carlito no culto aqui na colina e pedi pessoalmente para ele me batizar. E ele aceitou. Fui batizado no dia 24 de março de 2019 por ele e senti grandemente a presença de Deus comigo. Desde esse dia tenho vivido grato a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. Comecei a admitir que tenho erros e entender que Deus é meu Pai e me perdoa sempre que me arrependo.
Antes eu era arrogante, mentiroso, tinha inveja, ambição e era vaidoso. Mas depois que comecei a fazer o 30 semanas, aprendi a admitir, confiar, entregar, depender, obedecer, confessar, reparar e compartilhar. Assim tenho vivido um dia de cada vez com Jesus ao meu lado e com o coração cheio de gratidão por ter um pai que é bom o tempo todo. Quero terminar com a frase que tem me ajudado nessa jornada até aqui. Que sua obediência te leve onde sua fé não alcança. Carlito Paz. Obrigado pelo silêncio de vocês. Eu tô chocado, mano. Vambora? Acho que não precisa nem pegar o bottom mais, né? Meu Deus, Jesus. Eu tô chocado. Vamos continuar, né? Sou filha amada de Deus, vencendo nas áreas de procrastinação, ira, medo. Meu nome é Maria Clara. Sou da igreja da cidade desde os meus 3 anos. Nasci num lar cristão cheio de amor e carinho. Não tinha muita presença da minha mãe, pois ela trabalhava demais. Pensava que ela amava mais o trabalho do que a família. E eu e meu pai criamos um laço muito forte. Aos 7 anos, sofri abuso na escola. E por vários anos sofri assédio. Mais tarde, sofri um abuso sexual por parte de uma pessoa muito próxima. E isso me machucou muito. Com isso, eu fui consumida pelo medo. Eu era uma criança extrovertida, mas depois do abuso sexual, comecei a me esconder e deixava as pessoas fazerem de mim o que queriam. E queria agradar a todos, pois tinha medo de me machucarem, o que me causava medo. Nos meus 8 anos, meus pais se separaram. Foram somente 3 meses, mas para mim foi como uma eternidade. Depois de muita oração e jejum pelos meus pais, eles acabaram voltando. Uma pessoa muito próxima falou uma mentira sobre minha família e comecei a ter ódio da minha mãe pelo que me contaram. Anos depois, eu vi uma mensagem de 30 semanas que não devíamos guardar rancor por ninguém. Então decidi falar com a minha mãe sobre o assunto e descobri tudo o que haviam me dito não era real. Eu havia vindo enganado e havia alimentado um sentimento ruim pela minha mãe por anos. Depois de ter ódio da minha mãe, mas não conseguiria me perdoar. Vivia com uma máscara e fingia que estava tudo bem. Aos 8 anos de idade, eu comecei a ter crises convulsivas, mas ninguém sabia que eu tinha. Me sentia vulnerável e todos tinham medo de me deixar fazer as coisas sozinha. Quando Randy Clark veio nascer pela primeira vez, recebi uma profecia e uma palavra de cura. Isso renovou minha fé. Em 2018, meus pais foram chamados para liderar o 30 Semanas do Extreme. No começo, não queria servir. Só estava indo para ajudar meus pais, porque já tinha feito 30 semanas antes e não havia gostado. No correr do ciclo e participar do 30 Semanas, comecei a ver as coisas maravilhosas de Deus em minha vida e na vida das outras pessoas, e me apaixonei pelo ministério. No final do ano passado, na escrita das memórias, lembro dos abusos sexuais, pois havia escondido de mim. Paralisei e as crises convulsivas voltaram. No começo desse ano, fui parar 2 vezes na UTI. Me sentia um lixo e achava que não conseguiria sair do fundo do poço que eu estava. Tive que sair da escola em que estava por causa da minha saúde, pois os médicos queriam que eu parasse de estudar por um tempo. Mas eu não quis, e fui para a escola estadual para que eu tivesse mais tempo livre. Fiquei afastada da escola devido às crises. Não aguentava mais tantos remédios, tantas idas ao médico e sem um diagnóstico real. Até que os médicos descobriram minhas crises convulsivas eram por causa da ansiedade, em virtude dos abusos, que lembrei. Isso me fez sentir novamente incapaz. Além de tudo, um tumor da hipófise que mexia com meus hormônios. Depois, Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou os melhores médicos de São Paulo, umas melhores psicólogas da religião, e que me ensinou muito nesse tempo e ainda me ensina em um cuidado maravilhoso da minha igreja, através do pastor Fabiano e da pastora Leila. Com 30 semanas, percebi que sou filha do rei. Não precisava ter medo de nada.
e nem controlar o que estava sentindo. Entendi que eu posso entregar tudo para Ele e, pela glória dEle, hoje estou vivendo meu processo de cura. Minhas crises e medicamentos diminuíram. Hoje consigo falar dos abusos sem medo, pois aqui aprendi que os abusos que sofri não me definem. O que me define é quem sou em Jesus. Estou buscando a minha cura e ajudando outras meninas a serem curadas também. Deixo aqui um versículo de Salmos 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa o que você passou ou esteja passando, Deus sempre vai estar com você. Obrigada pelo silêncio. Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo na área da codependência, ansiedade, baixa autoestima. Meu nome é Cleide. Nasci em uma família católica, uns praticantes e outros não. Meus pais tiveram 8 filhos. Tive uma infância feliz e tenho boas lembranças do meu pai. Mesmo trabalhando como tecelão, vivíamos com fartura e deixando para os filhos legados de sermos muito trabalhadores e cumprindo com os nossos compromissos, lealdade e honestidade. Estudei até 4º ano primário. Depois, aos 15 anos, fui trabalhar por 7 anos no ramo de tecelagem também. Fui demitida depois da minha primeira gravidez. Tenho 4 filhos casados e 8 netos. Sou casada há 44 anos. Cheguei na igreja da cidade em 2012. Um dia aceitei o convite para assistir o alto de Páscoa e foi quando Jesus tocou meu coração. Logo procurei uma célula e fui batizada. Comecei a servir no coral, onde sirvo com muito amor a Deus. Quando aceitei a Jesus, minha filha e seu esposo já estavam na igreja há 4 anos, sendo canal de bênção para mim. Sempre ouvia falar do antigo CR, hoje 30 semanas, que para mim era só para dependentes químicos, pois por muito tempo frequentei o Alanó. Este ano comecei os 30 semanas de férias e foi surpreendente para mim. Fui me identificando com alguns testemunhos. E no dia 8 de março de 2019, iniciei meu primeiro ciclo. Foi um presente de Deus para mim, bem no Dia Internacional da Mulher. Nas partilhas, fui vendo que eu não estava sozinha. Me fortalecia cada vez mais minha confiança em Deus, com muitas partilhas sobre o perdão, o que me tocava profundamente por não liberar perdão. O 30 semanas foi uma cura para minha alma, liberando perdão e tendo cura de uma infecção urinária de quase 20 anos, que segundo os médicos diagnosticaram como crônica, mas na verdade foi provocada pela minha alma adoecida, cheia de ira e ressentimentos. E com a ajuda de minha confidente, tudo começou a mudar. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13. Fiz o encontro rendição, li minhas memórias e fiz reparação. Meu marido tomou decisão por Jesus e foi batizado há 15 dias atrás.
Amém. E sendo cuidado numa célula, decidi servir no 30 semanas também. Assim, aprendendo mais de Deus, confessando, confiando, obedecendo e sempre trabalhando perdão, repartindo gratidão, sendo uma ferramenta de Jesus na vida das pessoas, pois sou uma filha amada de Deus. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionada lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Lamentações 3, de 20 a 26. Obrigada pelo silêncio. Olá, sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, rejeição, ira e ansiedade. Meu nome é Fernanda. Tenho 20 anos e, juntamente com a minha irmã gêmea, somos a caçula da família. Cresci em um lar evangélico, mas isso não me impediu de ter problemas com a minha sexualidade. Desde muito cedo, senti atração por meninas e repulsa por meninos, mas nunca comentei isso com ninguém por medo do julgamento. Aos 6 anos, me envolvi com uma menina. Minha família descobriu e perdi a confiança de todos. Senti uma revolta e uma ira muito grande. Afinal, para mim, Deus me tinha feito daquela forma. Certo dia, eu estava em casa e Deus falou comigo. Terminei o relacionamento. Não aguentava mais aquele vazio e não conseguia continuar sendo morna. Não foi um processo fácil para mim. Em 2017, fui jogar futebol em São Paulo e decidi pelo meu batismo. Neste mesmo ano, próximo a ser convocada para a seleção de base, orei a Deus e pedi para que, se meu coração fosse se desviar em algum sentido, que Ele não permitisse que eu fosse convocada. Tive uma lesão grave e não pude jogar. Voltei para São José, com muitos receios, mas recebi uma palavra de conhecimento de que seria instrumento de Deus onde estivesse. No começo do ano passado, fui jogar bola no Piauí, onde evangelizei colegas de clube. No meio do ano passado, voltei para casa, e a menina com a qual eu tinha me envolvido entrou em contato comigo. Aquilo me abalou, e percebi que não estava totalmente curada. Minha mãe dizia que Deus não era um Deus de metade, e que eu precisava entregar toda a minha vida e áreas nas mãos dele. Orei e chorei muito. Disse para Deus que eu não queria ninguém, mas que essa é uma área que estava entregue nas mãos dele. Segui o conselho da minha mãe. Depois de exatos 4 dias, conheci o Hernani. Em uma confraternização de células, iniciamos uma amizade. Após um tempo, ele me pediu para fazermos o processo de oração. Contei a ele todo o meu passado e que sequer conseguia sentir atração por um rapaz. Apesar do medo, por obediência a Deus, decidi me dar uma chance e aceitei iniciar o período de oração. Pedi para Deus que, se fosse da vontade dele, um sentimento brotasse no meu coração e toda aquela repulsa não existisse mais. E com o tempo, aquele sentimento foi se transformando em um desejo de querer vê-lo e de estar perto. Começamos a namorar, porém eu me preocupava muito com o meu futuro ao lado dele. Este ano, decidi fazer e concluir os 30 semanas, para tratar todo e qualquer medo que estava dentro de mim. Desde o início, partilhei sobre a minha vida e aprendi a viver um dia de cada vez. E a cada semana recebia mais de Deus. Para a honra e glória dele, me casei no dia 31/8. Sou completamente apaixonada e feliz com meu marido. Eu não sou o meu passado, eu sou uma filha amada de Deus, que pode ajudar outras pessoas a serem curadas nessa área. Hoje entendo que cada processo, cada luta teve um propósito. Sou grata à minha mãe, que no imenso amor dela conseguiu me apresentar o amor de Jesus. Grata à minha família, que mesmo nas diversas situações estiveram presentes comigo. Grata aos 30 semanas, a minha confidente e ao meu grupo de partilha, no qual tenho sido diariamente curada. Grata a cada ferramenta dessa igreja, a minha célula e aos nossos líderes. Sou grata a Deus por ter me resgatado e por não ter desistido de mim. Sei que muitos processos virão, mas meu desejo, mais do que tudo, é ser quem Deus me criou para ser. A frase que carrego comigo é Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Jesus Cristo me resgatou e me amou. Não tenho certeza sobre o meu futuro, sobre a minha carreira, nem do que Deus tem reservado para mim. Mas tenho absoluta certeza que o melhor de Deus está por vir. Obrigado pelo silêncio de vocês.
Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de depressão, pânico, ansiedade. Meu nome é João. Eu venho de uma igreja de outra denominação e vivia na religiosidade apenas cumprindo aquilo que acreditava ser necessário, mas mesmo assim de forma muito vazia. Estava totalmente entregue à depressão, não tinha coragem nem de sair da cama e era tomado também por uma ansiedade fortíssima que me fazia suar frio todos os dias, principalmente pela manhã, sem sequer entender o porquê desses sentimentos. No auge da depressão e ansiedade, cheguei a deixar de crer em Deus. O fundo do poço foi quando comecei a pensar cada vez mais em deixar minha família e até mesmo desistir de viver. Meu relacionamento, principalmente em casa, estava cada vez pior e meu casamento estava quase terminando. As brigas eram constantes, meu comportamento era anulativo, enquanto que minha esposa era impositiva. Um dia, minha esposa pediu para uma amiga que já participa dessa família para que orasse por nós. Ela fez mais do que isso. Chamou minha esposa para conversar e falou sobre 30 semanas. Minha esposa chegou em casa, conversou comigo, aceitei de imediato, mesmo com a religiosidade me levando ao pensamento de mudança de religião que eu não aceitava. Eu e minha casa começamos a participar não só do 30 semanas, mas também aceitei a Casa de Paz na Casa de Paz. No 30 semanas, fui abrindo meu coração nas partilhas e procurei um confidente o mais rápido que pude. A Casa de Paz terminou, mas iniciamos o grupo de amigos. Não conseguimos ir no culto após o término da Casa de Paz, mas no domingo de Pentecostes, fomos no culto. E quando o pastor fez o convite, levantei o meu braço de imediato, aceitando Jesus em minha vida. Identifiquei as raízes da minha depressão e ela praticamente desapareceu. Parei com o sentimento de culpa que me dominava e hoje não deixo que imputem culpa em minha vida. Me sinto fortalecer cada dia mais pela presença de Jesus em minha vida. Em pouco tempo, com as partilhas e a ajuda de meu confidente, a depressão começou a diminuir. Tomei a decisão de me batizar. E para minha felicidade, meu filho, João Vitor, de 9 anos, também aceitou ser batizado comigo. Nós nos batizamos no dia 22 de setembro agora. A felicidade e a harmonia está voltando cada dia mais em minha casa e hoje meus relacionamentos estão cada vez mais fortes, principalmente com minha família e com pessoas que conheci, pois Deus nos concedeu a felicidade de ser um lar hospedeiro de uma célula. Hoje não vivo mais uma religiosidade, sim um relacionamento com Deus, que estou cada dia buscando fortalecer em meu coração. Ainda estou vencendo em algumas áreas, mas a depressão praticamente se foi. Hoje entendo que Deus nunca me abandonou e sempre esteve cuidando de mim, apesar de minha fraqueza e falta de fé. Eu sou um filho amado de Deus. Entender que Deus é um Pai amoroso, ter a restauração da minha família, a harmonia de volta à minha casa, ser batizado e ser um lar hospedeiro de uma célula é apenas o começo de uma caminhada que só foi possível pela graça de Jesus através do 30 semanas. Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Obrigado pelo silêncio de vocês.